Muito bem, minha gente. Vamos então agora à questão 19. Vamos lá. Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir. Eu queria que a gente um pouco mais construtivo. Veja bem, nós dizemos, eu queria que nós, ou então eu queria que a gente, hoje, deixa eu explicar isso. O uso do agente, claro que não é padrão culto da língua, não é? Se você estiver, por exemplo, fazendo uma redação, você vai optar por nós, né? Seria interessante que nós, brasileiros, você vai escrever o nós, não vai escrever a gente. Mas não é um desvio inaceitável, se você está falando, usar o agente. O que você tem que saber usar corretamente é o verbo, né? Então, nós sabemos, nós fazemos, a gente sabe e a gente faz. Não é a gente sabemos. Aí, porque eu me incluí, não tem essa de eu me incluir. Eu falei a gente sabemos, porque a gente e eu também. A pessoa já veio explicar isso para mim. Por isso que eu falei a gente sabemos, porque eu me incluí. Não, esquece isso. Não se inclua, então, porque você vai errar feio, não é, gente? Então, vamos lá. Então, eu queria que a gente fosse. Pode ser fosse? Pode. Então, claro que não é a gente, fôssemos e não. E fosse com acento, fosse não existe. Fosse com acento não existe. Né, gente? Esse acento não existe mais. Antigamente havia esse acento. Hoje não existe. Então, eu gostaria, não, eu queria. Eu queria que a gente fosse um pouco mais construtivo, mais aberto, possibilidades boas. Olha que legal. Que a gente fosse um pouco mais construtivo, mais aberto, possibilidades. Quem é aberto a possibilidades. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Ou eu digo assim, que a gente fosse mais aberto. Ou eu digo a possibilidades. Quem é aberto a, e aí eu uso só preposição, ou que a gente fosse mais aberto às possibilidades. A mais as, ou um ou outro. Então, vamos lá. Então, esse as com acento pode ser, esse as sem acento já está errado. E o as com acento pode ser. Então, já matei 3, a B, a C e a D. Então, ou é A ou é E. Vamos ver a última. Então, aberto às possibilidades. Queria que, em vez de hostilidade, mais gentilezas e atos de civilidade. Olha que moleza. Queria que, em vez de hostilidade, mais gentilezas e atos de civilidade. Verbo haver é o verbo da última lacuna. Haver com sentido de existir não admite plural. Então, a letra A já está errada. Tem que ser, eu queria que em vez de hostilidade, houvesse mais gentilezas. E aí, houvesse, gabarito é. Muito bem. Questão número 20. Em muitos países, sua observância provocaria mudanças radicais na estrutura do poder político. A frase dada está corretamente reescrita, considerando-se a norma padrão da língua portuguesa em... Minha gente, é uma questão hoje que cai em todas as provas. É muito difícil até você encontrar uma prova que não tenha uma questão, pelo menos, de reescritura. A banca tira uma frase do texto e reescreve aquela frase de 5 formas diferentes. A, B, C, D, E. E você tem que descobrir qual a reescritura que está correta ou qual a reescritura que está errada. Então, aqui a frase é essa. Em muitos países, sua observância provocaria mudanças radicais na estrutura do poder político. A frase dada está corretamente reescrita, considerando-se a norma padrão da língua em... Vamos lá, letra A. Em muitos países, existiria mudanças radicais na estrutura do poder político com sua observância. Minha gente, erro grosseiro de concordância. Existiria mudanças?
O verbo haver com sentido de existir não admite plural. Mas se eu uso o próprio verbo existir, ele vai ao plural, concordando com mudanças. Então, existiriam mudanças. Então, a letra A já está errada. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui na tela branca. Olha bem. Se eu usasse o verbo haver, eu diria haveria mudanças. Aí eu troco, eu digo existiriam mudanças. Olha, isso aqui, com o verbo haver, lembra uma coisa. O verbo haver com sentido de existir, ele não tem plural, ele não vai ao plural e ele é impessoal. O que quer dizer que o verbo é impessoal? Aquele verbo não tem sujeito. Então, haveria mudanças é uma oração sem sujeito? É. E mudanças, então, é o quê? Anota aí, oração sem sujeito. Essa oração não tem sujeito. Ok. E mudanças é o quê, então, Augusta? Objeto direto. Haveria o quê? Aí eu digo, existiriam mudanças. Presta atenção, aqui eu usei o próprio verbo existir. O verbo existir tem sujeito? Tem. Então, isso aqui não é uma oração sem sujeito? Não. E quem é o sujeito? Mudanças. Mudanças existiriam. Isto aqui é o sujeito. Prontinho. Ficou claro isso, gente? Então, guarda bem, hein? O verbo haver com sentido de existir não vai ao plural e não tem sujeito. Então, mudanças é o objeto direto dele. Aí eu troco pelo próprio verbo existir. Muda tudo. Aí mudanças vira o próprio sujeito. Mudanças existiriam. Tá bom? Então vamos voltar. Então a letra A está errada. A letra B. Em muitos países ocorreria, com sua observância, mudanças radicais na estrutura do poder político. Gente, ocorreria mudanças? De novo está errado. Ocorreriam mudanças. Então errada a letra B. Em muitos países, mudanças radicais na estrutura do poder político seriam provocadas por sua observância. Em muitos países, mudanças radicais na estrutura do poder político seriam provocadas. Provocadas concordando com mudanças. Mudanças seriam provocadas por sua observância. Está tudo certo. Já achei o gabarito. C de casa. Letra D. Muitos países, com sua observância, teria mudanças radicais na estrutura do poder? Não, teriam. Muitos países teriam. Então, errada a letra D. Com sua observância, haveriam mudanças radicais na estrutura do poder político em muitos países? Haveriam, gente? Claro que não. Haveria mudanças. Então, você já deve ter percebido também por essas questões que as bancas gostam muito das questões de concordância que exigem, que envolvem exatamente essa história do verbo haver, do verbo existir. Cai muito, gente, não é? Muito. Ok, então, nosso gabarito é C de casa. Questão 21. Pergunte aos presos de consciência que apodrecem em cadeias à espera de julgamento se seu sofrimento é relativo. Vamos ler de novo? Pergunte aos presos de consciência que apodrecem em cadeias à espera de julgamento, se seu sofrimento é relativo. A expressão que substitui corretamente o trecho destacado em negrito, para vocês não está dando para ver o negrito, no que se refere ao uso do acento indicativo de crase é pergunte, aí vai ser. Mas é muito fácil de perceber pelas próprias opções, né? Então, pergunte aos presos de consciência que apodrecem em cadeias à espera de julgamento se seu sofrimento é relativo. Bom, então se eu substituísse o trecho pelo que está nas frases, qual aqui, a expressão que substitui corretamente. Vamos lá. Pergunte a todos os presos, em vez de dizer aos presos de consciência, eu dissesse, pergunte a todos os presos de consciência. Gente, já cantamos essa pedra, pelo amor de Deus. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Mas antes de todos, eu vou ter crase? Claro que não. Errada. Letra B. Pergunte àqueles presos de consciência
Gente, quem pergunta, pergunta algo a alguém. Eu tenho preposição a? Tenho. Essa preposição se junta ao a do aqueles? Sim. Então, pergunte a mais a de aqueles. Então, pergunte aqueles presos de consciência. Então, ó, já achei o gabarito. Vamos ver a C. Pergunte a esses presos de consciência. Antes de esses, quando... Ah, vamos falar disso. Augusta, você falou do todo, toda, todos, todas. Você falou de ela, né, que não tem, cada, qualquer, alguém, ninguém, algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, não tem crase. Pois é. E antes de esse, essa, este, esta, esses, essa, vai ter crase? Nunca. Por que, Augusta? Vem aqui pertinho. Gente, mais uma vez, eu sei que de repente você deve estar, nossa, ela já falou 500 vezes, então falo 501 vezes. Olha só. Para você ter o acento, você precisa dos dois elementos, da preposição a mais o artigo definido a. Ok. Então, você tem que saber se existe um elemento pedindo aquela preposição a, primeiro passo. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. E você precisa saber se antes do termo que vem depois, você pode usar o tal do artigo a. Você usa artigo antes de essa? Ah, essa é feminino, uso. Ah, então você diz assim, ah, essa prova foi boa? Claro que não, você diz, essa prova foi boa. Você usa artigo antes de esta? Você diz, ah, esta sala é grande? Não, você diz, esta sala é grande. Então, se você não usa artigo antes de essa, esta, essas, estas, esse, estes, estes, quando você vai ter crase antes desses pronomes? Nunca. Então, dei o livro a esta aluna. Não tem. Dei o livro a essa aluna. Não tem. Dei o livro a esse aluno. Não tem. Dei o livro a esses alunos. Não tem. Dei o livro a este aluno. Não tem. E por aí vai. Por quê? Porque antes de essa, de esta, essas, estas, esse, este, esses, estes, eu não uso artigo nenhum. Então, pergunte a esses, sem acento. Pergunte a cada um dos presos de consciência. Antes do cada, também não uso artigo. Gente, olha só, você diz assim, quer ver, você está conversando, aí você diz assim, cada amiga me mandou uma mensagem. Cada amiga me mandou uma mensagem. Você nunca vai dizer, a cada amiga me mandou uma mensagem. A cada amiga, não. Você não usa artigo. E aquele a ali? Aquele a não é artigo, aquele a ali é preposição. Pergunte alguma coisa a alguém, a cada um dos presos. Então, aquele a que aparece antes do cada não é artigo, é preposição sozinha. E por isso é que não tem acento. Porque se fosse preposição com artigo, teria acento. Mas eu não tenho um artigo ali, só preposição, não tem acento. Pergunte a algum dos presos de consciência. Antes de algum, também não tem. Augusta, e se fosse antes de alguma? Antes de alguma você usa artigo? Você diz assim, alguma pessoa me procurou ontem? Não, você diz só, alguma pessoa me procurou ontem. Então, antes de algum, alguma, alguns, algumas, jamais haverá acento grave. Então, gente, está errada a letra E, está errada a letra D, está errada a letra C, está errada a letra A. Totalmente certa, pergunte aqueles presos de consciência. É o A mais o A de aqueles. Gabarito B de bola. Muito bem. Questão 22. A concordância entre nomes e adjetivos está correta em? Concordância nominal aqui, gente. Qualquer microscópio tem significativo, precisão e alcance? Epa! Qualquer microscópio tem significativa, concordando com precisão, significativa, precisão, ó, significativa, precisão e alcance. Então, errada a letra A. Qualquer microscópio tem exata precisão e alcance. Exata precisão, concordando com precisão. Perfeito, B de bola. Letra C. Qualquer microscópio tem ilimitada alcance e precisão.
Gente, eu não estou entendendo isso, Augusta. Olha só. Qualquer microscópio tem alcance e precisão. Vamos ver qual é o adjetivo. Alcance, precisão. Exato. Então eu digo assim, ó. Alcance e precisão. Eu posso dizer só exata, concordando com precisão. Ou então exatos, concordando com precisão e com alcance. Feminino e masculino. Aí a gente usa o masculino plural. Agora, quando eu coloco, atenção, quando eu coloco o adjetivo antes, tem que concordar com o primeiro aqui, ó. Qualquer microscópio tem, agora vem, alcance e precisão. Agora o adjetivo está antes, vai ter que concordar com alcance. Então, exato, alcance e precisão. E se fosse precisão e alcance, seria exata, precisão e alcance. Então, vamos ver? Olha só. Aqui, ó, exata, precisão e alcance. Tá perfeito. Aqui, ilimitada, alcance, não. Teria que ser ilimitado, alcance. Errada a letra C. Qualquer microscópio tem alcance e precisão reguladoras? Não. Alcance é masculino, precisão é feminino. Quero falar dos dois, eu digo alcance e precisão reguladores. Não é reguladoras. Reguladores. Falando dos dois. Agora, eu poderia dizer alcance e precisão reguladora, mas aí concordando só com precisão. Quando você tem os dois substantivos e o adjetivo depois, ou você usa um que concorde com os dois aqui. Alcance é masculino, precisão é feminino. Quero falar dos dois, eu tenho que dizer alcance e precisão reguladores. Mas eu poderia concordar só com precisão. Então, tem alcance e precisão reguladora, tá? Qualquer microscópio tem duvidosa alcance e precisão. Quando está antes, concorda com o que está ao lado. Então, é duvidoso, alcance e precisão. Concordando com duvidoso. Então, errada a letra E, errada a letra D, errada a letra C e errada a letra A. Agora, qualquer microscópio tem exata precisão e alcance, concordando com precisão. Tá perfeito. B de bola. Muito bem. Questão 23. Vamos lá. Vou pegar minha folhinha que fica melhor para ler. Número 23. Considere as seguintes frases. Os pais precisam se vigiar. Os problemas aparecem depois. Com as formas verbais, precisam se vigiar e aparecem depois. Com essas formas verbais substituídas por outras, as frases estão corretamente reescritas em... Então, gente, ele grifou ali o precisam e o aparecem. E quer que você reescreva substituindo por outras formas, ó. As formas verbais em destaque, substituídas por outras, as frases estão corretamente reescritas. Vamos lá. Eu vou dizer, os pais, ele está dizendo, precisam se vigiar. Aí eu troco, os pais têm de se vigiar. Quando eu digo assim, você precisa estudar, você deve estudar, você tem de estudar. Esse tem de ou tem que não dá o mesmo sentido do deve, do precisa, de dever, de obrigatoriedade? Dá. O verbo ter na nossa língua, gente, ele tem mais de um sentido. Eu posso usar o verbo ter com sentido de posse, de propriedade. Ele tem um carro, ela tem uma casa, ele tem um apartamento. Tá. Mas eu posso usar o verbo ter também com sentido de dever, de obrigatoriedade. Você tem de estudar, você tem de lutar, você tem de respeitar o próximo, no sentido de você deve estudar, você deve respeitar o próximo, você precisa estudar, você precisa respeitar o próximo. Não é isso? É. Só que aqui, pais não está no plural. Você já viu isso comigo. Se pais está no plural e pais é o sujeito do tem,
o tem que ficar no plural. E como é o tem no plural? Com acento. Os pais têm de se vigiar. Os problemas vêm depois. Ó, os problemas aparecem depois. Aí ele trocou o aparecem por vêm depois. Só que não é plural? É. Então esse vem tem acento. Então tá errada. As duas erradas. Letra B. Os pais têm de se vigiar. Certo. Os problemas vêm depois. Errada. Vem com acento também. Os pais têm de se vigiar. Tá errado. Tem que ter acento. E os problemas vêm depois. Esse tá certo. Então, errada a letra C. Os pais têm de se vigiar. Tá certo. Os problemas vêm do verbo ver? Não. Errada. Os pais têm de se vigiar. Tá certo. Os problemas vêm depois? Tá certo. Esse certo e esse certo. Tudo certo. Gabarito é. Anota de novo isso. Vamos lá. Olha aqui, gente. Vamos lembrar isso. Verbo ter e o verbo vir. No singular ele tem. No plural, eles têm. No singular, ele vem. No plural, eles vêm. Agora, atenção. Se eu trabalho com derivados do ter e derivados do vir, vamos ver o verbo manter, que é derivado do ter, e o verbo intervir, que é derivado do vir. Como é que eu vou escrever o singular e o plural? Ele mantém no singular, acento agudo. Eles mantêm no plural, acento circunflexo. Agora, ele intervém no singular, acento agudo. No plural, eles intervêm, circunflexo. Pronto. Então é isso, minha gente. Quando o verbo derivado do ter ou derivado do vir está no singular, terminado em, mantém, detém, provém, terminados em em, oxítono terminado em, se ele está no singular, o acento é agudo. Se ele está no plural, o acento é circunflexo. Se você tinha se esquecido disso, anote isso aí. Muito bem. Então vamos lá. Então aqui os pais têm e os problemas vêm depois. Gabarito é. Muito bem. Questão 24. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está de acordo com a norma padrão. Concordância verbal. Então vamos lá. Letra A. Em busca da felicidade, fazem-se quaisquer esforços. E eu acho que eu já achei o gabarito, Augusta. Fazem-se quaisquer esforços. Para. E vamos lembrar uma coisa. A banca está cobrando concordância verbal de você. Mas ela adora, aliás, todas adoram, quando cobram a concordância verbal, adoram misturar o assunto aí às vozes verbais. Mas o que tem isso a ver com voz verbal? Tem tudo. Quando você diz fazem-se quaisquer esforços, é o mesmo que dizer quaisquer esforços são feitos. Fazem-se quaisquer esforços. Quaisquer esforços são feitos. Então, quaisquer esforços é o sujeito desta oração. Se é o sujeito e está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Vamos lá, anota aqui, ó. Isso aqui é o sujeito. Está no plural. O verbo fica no plural. Então, é o gabarito. Letra B. Tais propostas de dissertação sempre expõem os estudantes a dilemas. Gente, tais propostas é o sujeito. Esse sujeito está no plural. Então, as propostas sempre expõem no plural. Errada a letra B. Letra C. A vida mostra que existe pessoas que têm limites mais estreitos. A vida mostra, tá certo. A vida é o sujeito, mostra no singular, concordando com o sujeito vida. Agora, a vida mostra que pessoas existem. Olha aqui, minha gente. Existem pessoas que têm limites. E esse tem no plural, tá certo? Está com acento porque é plural, concordando com pessoas. Pessoas que têm limites. Então, só temos um erro aí que é o existe. Então, errada a letra C. Letra D. Sentimentos como a inveja torturam quem os nutrem. Essa é danada. Sentimentos como a inveja torturam, concordando com sentimentos.
Sentimentos torturam. Sentimentos como a inveja. Agora, torturam quem os nutre. Porque quem nutre eles, os sentimentos. Sentimentos como a inveja torturam quem os nutre. Porque quem nutre os sentimentos. O nutrem tem que concordar com quem. Esses sentimentos, como a inveja, torturam. Torturam concordando com sentimentos, tá? Mas eles torturam quem nutre. Quem nutre. O sujeito do nutre é o quem. Quem nutre? Eles, os sentimentos. Então, torturam quem os nutre. Essa é muito boa. O aluno vê tanto plural ali, sentimentos, os, torturam, que ele acha que é torturam quem os nutrem. E erra. É quem os nutre. Ó, o sujeito desse nutre aqui, ó, é o quem. Então, errada a letra D. Ser fiel a si mesmo e aceitar as limitações. Tratam-se de coisas difíceis. Gente, ser fiel a si mesmo, ok. Aceitar as limitações, isso aí, tratam-se de coisas difíceis. Lembra aquela história do verbo tratar? O verbo tratar aqui, ó, com preposição, tá vendo? Então, ele não vai ao plural ali. Trata-se de coisas difíceis. Trata-se de coisas difíceis. Trata-se no singular, gente. Então, errada a letra E, errada a letra D, errada a letra C e errada a letra B. Gabarito A. Muito bem. Perfeito. 25. Considere a passagem. Alegramos nossa área particular, instaurando cores tônicas ou repousantes e pondo em moda a limpeza. A substituição das expressões destacadas mostra regência e emprego do sinal de crase de acordo com a norma padrão, respectivamente na alternativa. Presta atenção. Alegramos nossa área particular, instaurando cores tônicas ou repousantes e pondo em moda a limpeza. 3 trechos aí sublinhados. Alegramos, instaurando e pondo em moda. Aí a banca diz, a substituição das orações, das expressões destacadas mostra regência e emprego de crase de acordo com a norma padrão. Então você tem que atentar tanto para a regência quanto para a crase nas substituições que a banca propôs. Então vamos lá. Alegramos nossa área particular. Aí ele troca por avivamos a nossa área particular. Com crase. Para, essa aqui você já elimina na primeira. Trocamos o alegramos por avivamos. O sentido tudo bem. Alegrar é dar vida. Então avivamos. Só que quem alegra, alegra algo e quem aviva, aviva algo. O verbo avivar não pede preposição a, não. Então esse a não pode ter crase. Avivamos a nossa área particular, dando preferência por cores tônicas, dando preferência a cores tônicas ou por cores tônicas. Tudo bem. E destacando, pondo em moda a limpeza, destacando a limpeza. Eu posso trocar o pondo em moda por destacando? Pode. Você põe alguma coisa em moda, você põe alguma coisa em relevância. Você destaca alguma coisa. Perfeito o sentido. Só que destacando a limpeza com crase, como ele propôs, está errado. Porque quem destaca, destaca algo. O verbo destacar não pede preposição, então não teremos crase. Então, errado aqui, ó. Errada a letra A. Letra B, vamos lá. Tornamos alegre a nossa... Não, quem torna alegre algo, não tem crase. Estipulando por... Vamos ver, ó. Instaurando cores, estipulando por cores. Não, seria estipulando cores, não é por. Então aqui já tem errado um por. E dando realce a... Ó, você põe em moda a limpeza, você dá realce a quê? A mais a limpeza. Esse dando realce a com crase está certo. Mas mesmo assim os outros dois estão errados. Fora a letra B. Fazemos viçosa a... Gente, nós alegramos nossa área particular.
nós fazemos viçosa a nossa área particular. Fazemos algo viçosa, então sem crase. E nós aplicamos, vamos ver o outro. Instaurando cores tônicas, aplicando em cores tônicas, esse aplicando em já não fica muito bom. E assumindo, quem assume, assume algo. Pondo em moda é assumindo. Assumindo A com crase? Não, errada. Damos viço à nossa, ok, esse. Optando por, ok. E dando destaque a. Quem dá destaque a alguma coisa. Então, A mais A, acento nesse A. Tá certo. É o gabarito. Conferimos vida à nossa. Tá certo. Usando de, até pode também. Agora, adotando a, não. Gente, quem adota, adota algo. O verbo adotar não pede preposição a. Então, eu vou ter crase aí? Claro que não. Seria até adotando. Mas adotando a limpeza. Não é adotando a limpeza com crase. Errada que é a última, ó. Então, errada E, errada C, errada B e errada A. Peraí, cadê a B? Errada B, errada C, errada aqui, que eu não marquei. Então, gabarito D de dado. Muito bem. No próximo bloco, fazemos as nossas últimas questões. Até já.